Regra número 11. Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Bom, o que isso significa? Você deve ter percebido que constantemente eu digo que nós devemos buscar o sentido que tinha para o autor. Nós, ao olharmos para um texto bíblico, sempre devemos buscar o sentido que essa palavra, ou que esse versículo, ou que esse contexto tinha no tempo do autor. Nós não podemos pegar uma palavra da época do autor, que tinha um significado para o autor, e transformá-la em outro significado. Constantemente nós observamos pessoas que pegam palavras das escrituras e atribuem novos significados a essas palavras. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos respeitar a regra que diz que nós devemos interpretar a palavra de acordo com o quê? Com o sentido que tinha no tempo do autor. O que essa palavra significava no tempo do autor? O que significava no tempo do autor deve significar para você também. Eu quero dar um exemplo de um texto que você conhece bem e mostrar que às vezes para nós, por não entendermos o significado da palavra no tempo do autor, às vezes nós perdemos um pouco da essência do texto, um pouco da intenção do autor. Se nós observarmos Isaías capítulo 64, versículo 6, nós descobriremos o seguinte, nós veremos no texto o seguinte: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. E eu pergunto a você, que interpretação você daria a isso? O que é um trapo imundo? Provavelmente você está pensando em um trapo sujo, em um pano sujo, um pano fedorento. Talvez você esteja pensando isso. Mas se nós chegarmos a essa conclusão, nós não estamos entendendo a palavra de acordo com o sentido que havia no tempo do autor. Por quê? Porque por trás desse trapo imundo havia um significado mais enfático, um significado mais forte. E se nós entendermos o que significa trapo de imundícia no tempo do autor, na época em que Isaías escreveu isso aqui, nós vamos entender que há por trás desse texto um significado mais forte, mais pesado do que simplesmente um pano sujo qualquer. Se nós observarmos o contexto histórico, nós descobriremos que trapo de imundícia se trata, na verdade, daqueles paninhos que as mulheres usavam. Lembrando, naquela época não havia sempre livre, com abas ou sem abas, não havia nada disso, não havia absorvente. Então as mulheres, como algumas mulheres antigas, até na época das nossas avós, dos nossos avós, viveram esse período, as mulheres não tinham absorventes. Em que elas faziam? Elas preparavam um trapo, um paninho. Então o profeta Isaías está falando que os nossos atos de justiça são, na verdade, como esses trapos de imundícia, como aquele absorvente sujo, aquele absorvente da mulher em estado menstrual. Já é nojento por si só, já é pesado por si só essa comparação que o profeta Isaías faz dos nossos melhores atos de justiça. Mas, se nós observarmos a lei judaica, nós entenderemos que por trás dessa ilustração que o profeta Isaías deu, há um peso ainda maior. Por quê? Porque se nós olharmos para a lei judaica, nós vamos descobrir que as mulheres em períodos menstruais, elas eram consideradas impuras. Elas deveriam se isolar, não podia ter contato com ninguém. Quem tivesse contato com ela deveria se purificar também. Ela deveria evitar contato sexual. Ela tinha que ficar isolada. Por quê? Porque ela era considerada impura. Agora, olha para o texto, entendendo esta impureza, esse peso da impureza, esse peso que há por trás desse contexto que havia na lei de Moisés, e aplica isso ao texto. Os nossos atos de justiça são impuros, são nojentos, eles fedem, eles não servem para absolutamente nada. O peso que há nessa passagem, ele é maior. Por quê? Porque nós estamos entendendo a palavra no sentido que tinha no tempo do autor. Quando Isaías usou essa palavra, era isso que ele tinha em mente. Ele não simplesmente pensou em um pano qualquer, ou um pano de chão, ou qualquer coisa do gênero. Não, ele pensou
naqueles panos que as mulheres usavam na época do período menstrual, e olhou para a lei mosaica e viu que naquele período aquele sangue tornava a mulher impura. Então imagine aquele paninho com aquele sangue sujo. Então perceba, se nós interpretarmos a palavra no sentido que tinha no tempo do autor, nós enriqueceremos ainda mais a nossa compreensão do texto. A nossa aplicação do texto, ela será riquíssima, porque nós vamos aprofundar ainda mais. Nós vamos fugir de uma compreensão superficial do texto. Se você já compreendeu o texto um pouco superficial, já tá legal, porque a grande maioria nem compreende superficialmente. Mas eu creio que se você está até aqui no vídeo, na aula número 11, é porque você quer compreender a fundo as Escrituras. Então observe que a simples obediência de uma regra como essa te levará a você se aprofundar ainda mais na compreensão das Sagradas Escrituras. Nós devemos tomar o devido cuidado ao empregar significados às palavras dos autores bíblicos que eles nunca pretenderam. Eu já falei isso e eu estou repetindo aqui mais uma vez: nós não podemos atribuir significados que o autor nunca pretendeu, ou seja, ele nunca passou pela cabeça dele falar disso. O outro exemplo disso é se nós olharmos para Romanos capítulo 1, versículo 16, nós encontramos o famosíssimo texto que diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Erroneamente, alguns pregadores pegam a palavra poder, no grego, que significa dínamo. Essa palavra dínamo que deu origem à palavra dinamite, bem posterior ao emprego que o apóstolo Paulo fez aqui. E muitos pregadores falam que a intenção do apóstolo Paulo ao escrever isso era falar que o evangelho é na verdade uma dinamite que explode, é uma dinamite de poder. Mas essa não era a intenção do apóstolo Paulo. Paulo não usou a palavra dínamo para mostrar que o evangelho é como uma dinamite. Por quê? Porque na época do apóstolo Paulo nem existia dinamites. Então a dinamite surgiu bem posterior ao apóstolo Paulo escrever isso. Então ele não tinha intenção nenhuma de falar que o evangelho era como uma dinamite. É bem verdade que a dinamite surgiu exatamente porque ela representa um poder de explosão, mas ela surgiu bem posterior ao apóstolo Paulo. Então Paulo não tinha em sua mente falar que o evangelho era um dinamite. Ele simplesmente quis dizer que o evangelho era poderoso, que o evangelho carrega em si um poder até maior do que o de uma dinamite. Então Paulo não pensou na dinamite, mas alguns pregadores, o que eles fazem? Eles pegam a palavra no grego e descobrem que dessa palavra no grego saiu uma outra palavra para a língua portuguesa, como no exemplo do dinamite. E o que eles fazem? Pega essa palavra que tem um significado novo para nós hoje e atribui ao texto. O apóstolo Paulo quis dizer que o evangelho é dinamite. Não podemos fazer isso. Nós devemos tomar o devido cuidado, por isso a regra diz: interprete a palavra no sentido que tinha no tempo do autor. Hoje, para nós, dínamos, nós sabemos que dali saiu a palavra dinamite. Então, para o nosso tempo, dinamite significa aquele explosivo. Mas para o tempo do apóstolo Paulo, isso nem existia. Ele simplesmente quis mostrar no texto que o evangelho é poderoso. Então nós devemos tomar esse devido cuidado para não cair nesse erro, atribuir um significado que não foi a intenção do autor ou que nem existia na época do autor. Então tome esse devido cuidado, pesquise, analise, estude cada palavra antes de pregar, antes de ministrar, antes de fazer qualquer coisa. Você tem responsabilidade, você não pode subir no púlpito e falar aquilo que lhe vem na teia. Você tem que falar aquilo que era a intenção dos autores. Um outro exemplo que eu quero dar a você nesse momento é a respeito da palavra mistério. Você já deve ter ouvido essa palavra mistério, você já deve ter escutado alguém falando, mistério, ou essa igreja tem mistério, ou mistério irmão. Você já deve ter ouvido algum desses jargões aqui, ou outros até um pouco mais acentuados, mas certamente você já ouviu essa palavra mistério. E se você fizer uma pesquisa, se você perguntar a alguns irmãos do campo mais carismático a respeito do que significa a palavra mistério, você ficará confuso e até surpreso de tantos significados que essa palavra tem. Na verdade, essa palavra mistério passou a ter um significado
místico. Então o misticismo abraçou essa palavra. Então muitos irmãos, ao usar a palavra mistério, o usam de maneira mística. E você sabe do que eu estou falando. Mas nós não podemos simplesmente atribuir a palavra mistério, que veio da palavra grega mysterion, nós não podemos atribuir à palavra mistério o significado que eu queira, que você queira. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos atribuir à palavra mistério o significado que tinha quando seus autores a empregaram. E nós temos aqui no texto que eu vou apresentar, eu estou extraindo um vídeo de um outro vídeo meu, então você vai perceber que eu estou sem barba e com uma roupa diferente, então não se assuste, mas eu vou colocar agora uma explicação que eu dei a respeito da palavra mistério. Então nós vamos olhar para um texto de Coríntios, um texto muito usado a respeito da palavra mistério, e nós vamos pegar o apóstolo Paulo que citou esta palavra e veremos o que ele nos explica a respeito da palavra mistério. Então nós vamos entender a palavra mistério devidamente compreendido. Nós vamos entender de acordo com o significado que tinha no tempo do autor. Na época do apóstolo Paulo, o que significava mistério? O que Paulo pensava quando usava as palavras mistérios? Graças a Deus, ele nos explicou. E se ele nos explicou, isso nos livra de todo e qualquer misticismo que há por trás dessa palavra. Nós não precisamos ficar mais presos e amarrados por trás dessas palavras. Nós devemos nos libertar desse misticismo que adentrou a igreja contemporânea. Infelizmente, a igreja ela é muito mística e isso tem influenciado muito. Então, eu gostaria que você visse agora o vídeo que estou colocando aqui. Então, observe a interpretação da palavra mistério. Paulo vai dar a você a resposta do que é realmente mistério. Então veja o vídeo que segue aí. De 1 Coríntios capítulo 14 em diante, eu quero ler com você. O texto diz o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas, esse aqui é o texto, não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Talvez esse é o texto que você quer citar. Aí, afinal, o que significa esse texto? O que é falar mistérios? Aí, quando se fala na palavra mistério, aí barbarizam por aí. A palavra mistério tem inúmeros significados. Mas como é que nós descobrimos o significado da palavra mistério? Olhando para o próprio apóstolo Paulo. Paulo nos deu o significado da palavra mistérios em outras passagens, e nós precisamos olhar para essas passagens e descobrir o que é esse mistério, porque quem fala em línguas, lembrando, sem intérprete, não fala aos homens, fala a Deus e fala mistérios. Então, o que são esses mistérios? Então, vamos ver na luz das Escrituras o próprio apóstolo Paulo explicando para nós o que é esses mistérios. Então, vamos descobrir à luz das Escrituras. Então vejamos algumas menções da palavra mistério ao longo das cartas que o apóstolo Paulo usou. E todas elas nós vamos ver que esse mistério sempre tem uma ligação com a mensagem do Evangelho, a mensagem ligada a Cristo. Então o que é mistério? Paulo vai nos ensinar que o mistério nada mais é que aquelas verdades que outrora estavam ocultas, mas que agora foram reveladas, a saber, Jesus Cristo, a saber, a mensagem, a saber, o Evangelho. Então esse mistério está relacionado com o quê? Com a salvação que veio através de Cristo Jesus. E Paulo vai mostrar essa verdade ao longo das suas cartas no Novo Testamento. Então, olha aqui em primeiro lugar, Romanos capítulo 11, versículo 25 a 27, o texto diz o seguinte: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, olha a palavra mistério aqui, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou endurecimento e em parte até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor. Então veja que sempre o mistério está ligado com a vinda do Messias, a vinda do Redentor. Esse Redentor desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os remover os seus pecados. Então o apóstolo Paulo mostra a respeito, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do mistério, e usa a palavra mistério. E se você ver o contexto, o mistério é o quê? Um dia
virá de Sião o Redentor, que redimirá Jacó, desviará de Jacó a impiedade, desviará de Israel a impiedade. Então o apóstolo Paulo diz, aqui no texto, liga esse mistério com relação à vinda do Redentor. Mas Romanos capítulo 16, versículo 25 em diante, nós também vemos Paulo usando a palavra mistério. Vamos ver. Romanos 16, 25, Paulo diz o seguinte: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas que agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras. Então o mistério é o que era o que estava oculto nos tempos passados, mas que agora foi revelado a eles. Mas agora revelado, dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Então veja que o mistério está sempre ligado com relação à salvação, a salvação vinda através de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 e 2. Veja o seguinte: eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha a palavra mistério, mais uma vez usada pelo apóstolo Paulo. Então, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com discursos eloquentes, com muita sabedoria, não fui dessa maneira para proclamar os mistérios de Deus. Quando ele foi proclamar os mistérios de Deus, ele não foi com eloquência, com palavras de sabedoria. Então, o que são os mistérios de Deus? Ele vai dizer aqui, versículo 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então veja que a palavra mistério, Paulo está dizendo que quando ele foi proclamar o mistério diante dessa igreja, ele não foi com palavras eloquentes, ele foi com o quê? Com a mensagem da cruz. Ou seja, o que é mistério? Mistério é a mensagem da cruz, é a salvação, é a verdade da cruz. Essa verdade que outrora estava oculta, mas que agora havia sido revelado pelos santos apóstolos, pelos profetas. 1 Coríntios 2, versículos 7 e 8. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus e do mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não entenderam o mistério. Qual é o mistério? O mistério do Messias, o mistério do Redentor. Por não entender esse mistério, então eles crucificaram Jesus, o Senhor da glória. Então veja, mais uma vez, Paulo diz que a palavra mistério tem íntima ligação com a verdade revelada, com o evangelho revelado através de Jesus Cristo. Esse evangelho revelado através de Jesus Cristo é o mistério que outrora estava oculto. Se esses judeus tivessem entendido esse mistério, jamais teriam crucificado o nosso Senhor. Efésios 1, do 9 ao 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em quem? Em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O mistério é o quê? É a plenitude dos tempos, onde Cristo veio à terra morrer para fazer convergir nele todas as coisas. Mais uma vez, mistério está ligado com o Evangelho, com a vinda de Cristo. Efésios 3, do 3 ao 11. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim,
O mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, mais uma vez, a palavra mistério ligada ao Evangelho, à salvação até mesmo dos gentios que se tornaram co-herdeiros com os demais judeus que creram no seu Messias. Então veja que a palavra mistério, mais uma vez, ela significa uma verdade que outrora estava oculta, mas que agora foi revelada. Que verdade é essa? O Evangelho, a saber, Cristo revelado. Efésios 6, 19 e 20. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Mais uma vez, Paulo diz que o mistério é o quê? O mistério do Evangelho. O Evangelho era um mistério que foi revelado. Colossenses 1, 26 e 27. E o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mais uma vez, não preciso explicar, mistério estava oculto, mas foi revelado, a saber, o Evangelho. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Quem é o mistério de Deus? A saber, Cristo. Nesses textos que nós acabamos de ver, fica muito claro para nós o que é mistério. Bem, você viu aí o vídeo falando a respeito da palavra mistério. Espero que você tenha compreendido essa explicação. Eu quero concluir a regra número 11 dizendo o seguinte: ao interpretar uma palavra ou passagem, a sua meta é determinar o sentido dela para o autor quando ele escreveu. Então, o seu objetivo, a sua meta, a sua missão é determinar o significado que esta palavra ou que esse texto tinha na época do autor quando ele escreveu. Esforce-se para libertar-se de todo e qualquer preconceito pessoal quando estudar uma passagem. Então, esforce-se, liberte de todo o preconceito pessoal. Por quê? Porque você chega geralmente ao texto com suas preconcepções, com a sua teologia que você adquiriu da tradição, ou porque você ouviu de algum pastor ou de alguém, você geralmente chega ao texto dessa maneira. E você deve se libertar disso. Você não deve chegar ao texto com preconceito. Você às vezes pode ter ouvido a palavra mistério e não ter concordado com nada do que eu disse. E você pode não concordar simplesmente porque você quer que a palavra mistério continue tendo para você um significado místico. Liberte-se do preconceito. Olhe para as Escrituras. Ela é a palavra de Deus. Ela interpreta melhor ela. Você não é o melhor intérprete das Escrituras. Você não é melhor que o apóstolo Paulo. Então liberte-se de todo o seu preconceito ao lidar com as Escrituras. Não chegue ao texto bíblico cheio de seus preconceitos, das suas preconcepções teológicas. Abandone. Se ela confronta o seu pensamento, mude a sua mente. Mude o seu raciocínio, mude a sua maneira de ver o texto. Não permaneça duro. Essa é a sua missão. O seu objetivo é compreender o pensamento do escritor, não o que você acha que ele deveria ter dito. Talvez você viu o apóstolo Paulo dizendo que a palavra mistério significa
o evangelho que foi revelado, que estava oculto outra hora, você não gostaria que tivesse esse significado, mas Paulo não vai mudar o significado por causa de você. É você que deve ajustar a sua mente às escrituras e não o contrário. Então, regra número 11. Trabalhe então buscando o sentido que a palavra tinha no tempo do autor.